Muito boa noite, meus queridos alunos e alunas do Gran Cursos Online. Vou começando aqui a nossa aula com alguns minutinhos de antecedência para a gente já começar a trabalhar o nosso assunto, começar a colocar a conversa em dia, porque tem muita coisa acontecendo. Boa noite ao Thiago, boa noite à Ana, que está sempre nos acompanhando. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por estarem prestigiando aqui o nosso encontro. Bom, pessoal, o que vocês podem esperar dessa aula de hoje, né? Nesse contexto tão complicado que a gente está vivendo, né? Acabamos de saber que aqui no Distrito Federal teremos mais um lockdown, mais restrição, várias restrições pelo país, suspensão do concurso aqui da própria PCRN, para o qual nós estávamos em reta final, com eventos de reta final, e tivemos que parar, né? Porque infelizmente toda essa tragédia, essa questão do Covid que parece que não passa nunca. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês antes da gente iniciar e antes da gente falar de conteúdo é que perseverem, né? Continuem estudando, ainda que tenham que estudar um pouquinho menos para manter o ritmo por um prazo mais longo. Nós não sabemos o que vai acontecer, não sabemos o que o futuro reserva para nós, mas nós sabemos que tem muita gente que já está arrependida de ter parado de estudar um tempo atrás. Então, muito boa noite a Jaqueline, muito boa noite Fabrícia, sejam bem-vindos, né? Estamos todos aí nesse mesmo barco, todos sofrendo, lutando aí em relação a essa doença. Vamos tentar nos conservar saudáveis aí, temos que agradecer a Deus aqueles de nós que, como eu, estamos saudáveis. E, enfim, temos isso, né? Adiamento, problemas, incertezas, depende também, mesma situação. Mas o que eu sei, a maioria dos alunos ainda precisa de tempo para se preparar, precisa de tempo para agregar conhecimento, e é isso que a gente vai trabalhar para fazer juntos hoje. Duas premissas para a nossa aula que eu gostaria de deixar claro logo de começo, para que os alunos não se surpreendam. Boa noite, Lene. Gente, o que eu vou fazer hoje? Eu vou trabalhar questões da FGV, de processo penal, que estão correlatas ao edital que foi recentemente suspenso. Vou trazer também explicações aprofundadas de cada um dos itens, tá bom? Então, o que eu quero dizer para vocês, o que eu acho de fundamental importância, só arrumar minha câmera, porque eu tirei ela da posição. Se você é um aluno muito avançado e está esperando uma revisão muito frenética, uma revisão muito pesada com 300 questões, não é isso que você vai encontrar aqui hoje. Eu vou trabalhar com calma e em detalhes todos os assuntos que a FGV gosta de cobrar, fazendo os comentários pertinentes. A FGV é uma banca que capricha, que traz a doutrina bem cobrada, que evita questões polêmicas, que evita anulações, e eu vou trabalhar ela com muito respeito, com muita qualidade, com tudo que a gente pode fazer. Então, se você é muito avançado, está querendo resolver muita questão, ou acha que você já sabe a parte básica de processo penal, talvez essa aula não seja para você. Não tem problema, tem aluno que é mais avançado mesmo, tá? Queria deixar esse recado logo de começo. Senhores, o que nós vamos tratar hoje? Já falamos, né? Infelizmente temos a suspensão aí do concurso, e hoje nós vamos trabalhar direito processual penal e vamos ver que até mesmo o caso Glória Trevi, né? Eu não sei se vocês ouviram falar nesse caso. É um caso já bastante antigo, já fazem 17 anos que aconteceu. Eu gostaria de, antes de começar a resolver as questões, contar essa breve história que vai entrar lá no nosso tema de prova no processo penal, né? 17 anos atrás, nós tivemos uma situação de prisão, né, praticada aí pela Polícia Federal, em que essa cantora mexicana, a Glória Trevi, ela disse que teria sido estuprada enquanto estava em cárcere, né? E aí os policiais ficaram indignados, falaram que ela não tinha sido estuprada e tudo mais, ela engravidou enquanto estava no cárcere, e depois descobriu-se, né, que na verdade teria sido entregue a ela sêmen do produtor dela, guardado numa caneta Bic. Eu não sei se vocês conhecem essa história. Boa noite, Fernando, bem-vindo, meu irmão. Então, essa história ela é muito interessante porque ela permite que a gente use um exemplo real para trazer para vocês alguns conceitos sobre a não autoincriminação, alguns conceitos sobre a produção de prova em direito processual penal, que são muito bem quistos pela FGV. E eu vou tratar desse assunto logo na primeira questão do nosso evento. Sandrinha, muito bem-vinda, saudade de você, quanto tempo que a gente não se encontra. Então é isso que vocês podem esperar na aula de hoje, conteúdo teórico,
contextualizado com resolução de questões, tudo bem? Sem mais delongas, tomar um golezinho de água aqui porque o negócio está tenso e vamos para a nossa primeira questão e vamos contextualizar dentro do nosso edital. Nosso edital traz inquérito policial, que é um tema muito bom, não será o foco da aula de hoje, tá bom? Temos o tema prova, temos o tema da busca e apreensão, que é muito bem quisto pelas bancas também, e temos o tema prisão. Para mim, prova e prisão merecem destaque e são os temas que nós vamos trabalhar hoje com mais cautela, são os temas que nós vamos trabalhar hoje com bastante cuidado, tá? Então, para começar, para a gente não perder tempo, questão de 2018 da FGV, tá dentro do escopo do nosso edital. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Matheus, imputando-lhe a prática de um crime de estelionato. Na cota da denúncia, o promotor de justiça solicitou a realização de exame grafotécnico. Senhores, exame grafotécnico para comparação de assinaturas, ver se a letra é da pessoa, ver se a assinatura é da pessoa. Vamos falar detalhadamente dele já já, tá bom? Solicitou a realização de exame grafotécnico para comparar as assinaturas constantes da documentação falsa, utilizada como instrumento da prática de estelionato, com as de Matheus. Após ser citado, ou seja, comunicado de que tinha uma acusação formal contra si, Matheus procura seu advogado e esclarece em sigilo que realmente foi o autor do crime de estelionato. Considerando as informações narradas sob o ponto de vista técnico, então vamos falar do que o Código de Processo Penal nos demanda. O advogado deverá esclarecer que Matheus A. Deverá realizar o exame grafotécnico segundo as determinações que lhe forem realizadas, já que prevalece no processo penal o princípio da verdade real. B. Poderá se recusar a realizar o exame grafotécnico até o momento de seu interrogatório, ocasião em que deverá fornecer padrão para o exame grafotécnico, ainda que com assinaturas diferentes daquela tradicionalmente utilizadas por ele. C. Deverá realizar o exame grafotécnico, tendo em vista que no recebimento da denúncia prevalece o princípio do indúbio pro societatis. E D. Poderá se recusar a realizar o exame grafotécnico durante todo o processo, e essa omissão não poderá ser interpretada como confissão dos fatos narrados na denúncia. Gente, essa questão ela é maravilhosa para a gente iniciar o nosso estudo. Ela traz inúmeros conceitos e se você é um candidato que consegue olhar para essa questão e consegue entender absolutamente todas as expressões que o examinador utilizou, consegue entender tudo que está aqui e justificar item por item, você já é um aluno de um nível intermediário de direito processual penal, você já tem um conhecimento muito bacana da matéria. Se você consegue responder, mas não consegue justificar todas, mas você consegue por eliminação ou por bem você sabe qual está correta, você já está manjando bacana de direito processual penal, mas pode melhorar. Então nós vamos tratar item por item do que está aqui para que a gente compreenda com cautela, para que a gente compreenda tudo e coloque as anotações no nosso caderninho. Primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte, antes da gente analisar as demais premissas, se ele deve ou não realizar o exame grafotécnico. E também entender se a pessoa tem obrigação de participar de reconhecimento, se a pessoa tem obrigação de participar de reconstituição, nós temos que tratar de tudo isso, né? Mas o prisma da questão é o exame grafotécnico. Senhores, produção de prova, a doutrina vai calcular e vai tratar de forma diferente no âmbito do princípio que foi citado no chat pelo Lucas, nemo tenetur si detegere, que significa, eu não falo latim, tá? Eu só sei o que significa, que diz que eu tenho o direito de não produzir prova contra mim mesmo. O que eu tenho que compreender? Eu tenho dois tipos de comportamentos que podem ser avaliados. O comportamento passivo e o comportamento ativo, né? Sendo que o exame grafotécnico exige um comportamento ativo, exige um fazer. Não basta que eu esteja lá, como por exemplo um reconhecimento
de pessoas e coisas, onde eu fico alinhado para que eu seja reconhecido, é um comportamento ativo no grafotécnico, vocês concordam comigo? O cara tem que escrever, ele, tá bom, eu vou escrever, você quer que eu assine? Eu vou assinar para você ver a minha assinatura. Então nós temos que debater o princípio da presunção da inocência e o princípio que diz que eu não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo, sob um prisma de até onde ele vai. Todo tipo de produção de prova eu posso me negar a participar? Ou será que eu só tenho amparo no ponto de vista ativo? E aí eu posso me recorrer à doutrina para entender isso com calma. Olha só que interessante. O gabarito da nossa questão é a letra D, que defende que o cliente do advogado, no caso, pode se recusar a realizar o exame grafotécnico durante todo o processo e que essa omissão dele não poderá ser interpretada como confissão dos fatos narrados. Não é porque ele falou que ele não vai assinar, que ele não vai participar da realização do exame grafotécnico, que ele está admitindo de forma implícita a sua culpa. Ele só falou que não quer participar e pronto, e acabou. Bem-vindo, Fábio. Seja bem-vindo aí. Chegou na hora boa, a gente ainda está na primeira questão. Agora vamos pegar isso aqui e entender de forma aprofundada. Olha o que diz o Renato Brasileiro, que é um dos grandes mestres do processo penal no Brasil. Direito de não praticar qualquer comportamento ativo que possa incriminá-lo, por força do direito de não produzir prova contra si, citado aí em latim pelo Lucas, doutrina e jurisprudência têm adotado o entendimento de que não se pode exigir um comportamento ativo do acusado, caso desse fazere, ou dessa ação, possa resultar a autoincriminação. Assim, sempre que a produção da prova tiver como pressuposto uma ação, e tomem nota disso, por parte do acusado, acareação, reconstituição do crime, exame grafotécnico, será indispensável o seu consentimento. Ah, professor, então aquele caso daquele homicídio que eu vi o autor, o investigado, o suspeito, participando da reconstituição, ele participou porque ele quis? Sim. É por isso que, por vezes, você vê que a polícia vai fazer uma reconstituição e utiliza um ator no lugar do autor do crime, utiliza um voluntário, um agente de polícia vai lá e faz as vezes daquele indivíduo para poder o exame ser realizado, porque o indivíduo falou, eu sou investigado, eu não quero participar, e ele não é obrigado, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Agora, em se tratando de prova não invasiva, a outra classificação, inspeções ou verificações corporais, mesmo que o agente não concorde com a produção da prova, esta poderá ser realizada normalmente, desde que não implique colaboração ativa por parte do acusado. Além disso, caso as células corporais necessárias para realizar um exame pericial sejam encontradas no próprio lugar dos fatos, mostras de sangue, cabelos, pelos, no corpo ou vestes da vítima ou em outros objetos, poderão ser recolhidas normalmente utilizando os meios normais de investigação preliminar. Senhores, isso aqui parece óbvio, mas isso aqui é muito importante. Local do crime de homicídio, encontrei saliva, encontrei sangue, encontrei cabelo. O cabelo é do autor do delito, importantíssimo para provar, por exemplo, que ele lá esteve. Ele não pode falar, eu nunca estive nesse local, tem cabelo seu aqui. E ele também não pode falar, vocês não podem usar o meu cabelo no exame porque eu não autorizei. Porque eu fiz uma coleta sem comportamento ativo dessa pessoa. Aquele meio de prova estava lá e eu posso utilizá-lo. Por outro lado, cuidando-se de provas invasivas, por conta do princípio, a jurisprudência tem considerado que o suspeito, indiciado, preso ou acusado, não é obrigado a se autoincriminar, podendo validamente recusar-se a colaborar com a produção da prova, não podendo sofrer qualquer gravame em virtude dessa recusa. Em diversos julgados, o STF já se manifestou no sentido de que o acusado não está obrigado a se sujeitar ao exame de DNA. Então, pessoal, isso aqui é muito interessante, porque existe uma zona cinzenta aqui, vocês conseguem perceber? Beleza, eu não vou fornecer o meu cabelo. Então, se só tem cabelo na minha cabeça e por bem o judiciário quer fazer exame no meu cabelo, para saber questão de DNA, por exemplo, eu não vou oferecer o meu cabelo. Mas se for encontrado o cabelo na cena do crime, que já estava solto, estava lá jogado, vai poder ser utilizado. E aí eu retorno para aquela questão da glória trevi.
da questão do delito. Porque o que aconteceu naquela época, pessoal? E é muito importante que eu use esse exemplo para que você não se esqueça mais. Ela disse que havia sido estuprada na cela e que havia sido engravidada por um dos policiais. E os policiais queriam fazer DNA para provar, pelo DNA, que não tinham nada a ver com aquilo. Ela se recusava. Então o que foi que aconteceu? Quando ela entrou em trabalho de parto, quando ela expulsou a placenta no trabalho de parto e a placenta foi descartada pela equipe médica, a polícia recolheu a placenta e botou para fazer exame de DNA. E o que chegou ao STF é se essa prova era invasiva ou não, se essa prova era válida ou não. E o STF falou, essa prova é válida, está descartado, como uma bituca de cigarro que tem DNA, como um pedaço de cabelo, pode fazer o exame e, portanto, esse exame é válido. Isso é muito interessante e isso é útil para a nossa prova. Então, o próprio Renato Brasileiro faz esse exemplo na doutrina dele. Em se tratando de prova invasiva que exige comportamento ativo, não é possível. Porém, se tiver sido produzida voluntária ou involuntariamente pelo acusado, nada impede que tais elementos sejam apreendidos pela autoridade policial, que é o caso da placenta da cantora. Beleza? Então, voltando aqui para a nossa questão, e agora vamos analisar item a item. Senhores, só de eu saber que o exame grafotécnico exige um comportamento ativo, eu já sei que ele não deverá realizar esse exame. Então ele deverá, já elimino essas questões. Agora eu preciso entender o restante das afirmações, porque eu quero ser um candidato completo. Eu não quero ser um candidato que só consegue acertar 25% da questão. Questão de múltipla escolha, eu tenho que saber responder ela de forma integral. Então, em primeiro lugar, já que prevalece no processo penal o princípio da verdade real, eu busco a verdade real. Na verdade, o mais adequado é eu dizer que prevalece a busca da verdade real. Porque a doutrina me diz que, na verdade, eu nunca vou conseguir encontrar uma verdade absoluta. Eu nunca vou conseguir. Eu quero chegar o mais próximo que eu posso dela. Por isso eu falo em busca da verdade real, tá bom? Em segundo lugar, veja, aqui ele diz que ele poderá se recusar, mas só até o momento do seu interrogatório, ainda que com assinaturas diferentes daquelas tradicionalmente utilizadas por ele. Ou seja, ele pode se recusar, mas quando chegar ao interrogatório ele tem que fazer, mas se ele quiser assinar uma outra assinatura, se ele quiser mudar a letra, ele pode. Não é isso, pessoal. Ele pode se recusar até o processo acabar. Se ele não quiser participar, não vai participar. Inclusive, se ele não quiser participar do interrogatório, ele não precisa participar, porque também é um comportamento ativo dele. E o STF, inclusive, entende que se eu não quero participar do meu interrogatório, não cabe condução coercitiva. Tomem nota disso também. E por fim, pessoal, é preciso que a gente fale sobre esse finzinho aqui. Pessoal, no recebimento da denúncia, no oferecimento da denúncia, de fato prevalece o princípio do indúbio pro societatis. O que eu estou querendo dizer? Senhores, a polícia, ela atua em dúbio pro societatis. Na dúvida se houve crime e na dúvida se é o autor, investiga-se. Na dúvida se é o autor e se houve crime, vamos indiciar. Em dúvida pro societate. Oferecimento e recebimento da denúncia em dúvida pro societate. Na dúvida, preferimos apurar. Onde é que esse princípio é substituído? Na hora de sentenciar, na hora de condenar, eu vou utilizar o indúbio pro réu. Porque eu prefiro absolver um culpado do que condenar um inocente. Mas toda a primeira fase da persecução penal, até lá o oferecimento da denúncia e recebimento, eu tenho o indúbio pro societate. Na dúvida eu vou apurar, beleza? Então assim, pessoal, a gente exaure todas as afirmações. Quantas afirmações tem nesses 4 itens? Aqui eu tenho uma sobre a obrigatoriedade, eu tenho outra sobre o princípio, eu tenho outra sobre o interrogatório, eu tenho outra sobre a questão do princípio do indúbio pro societate,
e depois eu tenho uma quinta afirmação totalmente correta, que é o gabarito da questão. É por isso que eu digo para vocês que é difícil estudar para concurso, porque você ser um candidato que é capaz de conseguir um ponto aqui não é tão difícil, mas você ser um candidato que estava preparado para responder todas essas assertivas te faz um candidato diferenciado, te faz um candidato que está um passo à frente. Beleza? Então aqui tranquilo, resolvemos a primeira, aprofundamos no tema. Se vocês tiverem alguma dúvida, joga aí no chat para mim e vamos seguir no nosso trabalho. Em matéria penal, deixa eu só tomar uma água. Em matéria penal, através das provas, na verdade por meio, né, examinador, senão eu tenho que atravessar as provas. Essa daí o pessoal que está afiado no português sabe. As partes pretendem influenciar o convencimento do julgador, além de demonstrar a veracidade de determinado fato. O Código de Processo Penal disciplina o tema, trazendo previsões gerais e regras próprias para as provas em espécie. Sobre o tema, de acordo com as previsões do CPP, é correto afirmar que a. Em razão do livre convencimento motivado, ao Ministério Público, assim como ao acusado, é facultado apresentar quesitos e indicar assistente técnico por ocasião da prova pericial. Mas o laudo elaborado não vincula o juiz, que poderá aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte. B. Em razão do direito de presença do acusado, o Código de Processo Penal não admite o interrogatório por videoconferência com fundamento no risco para a segurança pública, com fundada suspeita de fuga do preso durante o deslocamento para a audiência. C. O procedimento do tribunal do júri durante o interrogatório do réu em sessão plenária, as perguntas deverão ser feitas diretamente pelas partes e pelos jurados, cabendo ao juiz apenas complementá-las. D. Com base no princípio da inércia, o sistema a ser observado quando da oitiva das testemunhas é o cross-examination, não podendo o magistrado complementar as perguntas das partes. Diante do caráter inquisitório do inquérito policial, os elementos informativos não poderão ser mencionados na sentença, nem mesmo para corroborar a decisão do juiz fundamentada em provas. Pessoal, questão muito boa sobre a questão da prova testemunhal, dos procedimentos processuais penais, que permite a gente aprofundar bastante em vários institutos. Uma questão muito recente, na minha opinião, muito bem elaborada, que tem um item que tem uma polêmicazinha que a gente vai discutir, que o item é por conta do pacote anticrimes, mas a gente vai trabalhar com bastante calma. Bom, o pessoal já está jogando aí no chat aí, o Lucas falou que o gabarito é letra A. E o que eu tenho para dizer é que, de fato, o gabarito é letra A. Ana Carolina também acertou, marcaria a letra A. Agora vamos conversar item a item sobre isso daqui. E mais uma vez vamos aprofundar um pouquinho para a gente entender tudo direitinho. Pessoal, o que eu quero saber de vocês? Primeiro, se o áudio tá bom, o vídeo. Segundo, se o ritmo da aula tá bom, se vocês estão gostando desse detalhamento, ou se vocês querem que eu acelere mais e passe mais atropelando as questões, né? O Lucas falou que a C causa dúvida, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Mas me deem um feedback aí se tá no ritmo que vocês estão gostando, porque aqui quem mandam são vocês. Pra mim essa pegada é bacana, a gente memoriza melhor. Gente, primeira questão. Eu tenho 3 sistemas, tá? Quando eu falo de processo penal e falo de produção de prova. Eu tenho o sistema da íntima convicção. Eu tenho o sistema tarifário. O sistema da prova tarifada. E eu tenho, esse é o sistema 1, esse é o sistema 2. E eu tenho um terceiro sistema, que é o sistema do livre convencimento motivado. O sistema do livre convencimento motivado é a regra no nosso processo penal. O juiz tem que motivar as suas decisões e está livre para decidir e vai apreciar a prova de forma livre. Então a melhor maneira de vocês entenderem isso é em cima do relatório ou do laudo pericial sobre homicídio e suicídio.
Esse é o melhor exemplo que eu posso trabalhar. Se falaram que o ritmo tá bom, que bom, muito obrigado, fico feliz. Às vezes eu erro no ritmo, às vezes eu tô acelerado demais, às vezes eu tô com sono, aí o negócio não vai muito bem. Senhores, o que acontece? A gente vai chegar na C, que eu sei que é o que vocês estão querendo mais, mas vamos analisar aqui comigo que vocês vão gostar. A regra é o livre convencimento motivado. Então vamos colocar isso dentro de um exemplo que vai facilitar muito para o nosso entendimento. Senhores, tivemos uma cena de homicídio, aparentemente de homicídio, tem um corpo, tomou um tiro, tá lá caído e provavelmente foi um homicídio, tem um possível autor, suspeito e tal, tudo bonitinho, tranquilo. Aí nós analisamos aquela cena, a perícia faz a perícia, analisa sinais que tem lá e dizem assim, olha, na minha opinião, aparentemente foi um suicídio, não foi um homicídio, tá? A vítima cometeu auto-extermínio, suicidou-se. O juiz, analisando o inquérito, analisando o processo, analisando as oitivas das testemunhas, analisando a tese do Ministério Público, analisando todos os fatos, analisando filmagens, analisando outras coisas, não concorda com os peritos, fundamenta sua decisão e condena. Tudo bem que o homicídio talvez não seja um bom exemplo porque iria para o tribunal do júri, mas dá para entender a regra de forma geral. Ele vai descartar o laudo do perito e vai condenar da forma que ele acha melhor. Realmente não é um bom exemplo porque eu estou falando de tribunal do júri aqui, que é um outro sistema, mas façam vista grossa para isso. Ou pega, por exemplo, um laudo pericial que entenda que houve um arrombamento, sei lá, ou pega um laudo pericial que diga para nós, por exemplo, alguma informação que o juiz entende que não estava presente. Beleza. Ele vai ter o livre convencimento dele, tá bom? Agora, em alguns casos, eu não tenho como julgar de forma diferente do que está no laudo. É uma exceção, não é a regra. Mas eu vou ter que desconsiderar aquela prova ali e eu não vou poder, nem que eu queira, como juiz. Exemplo, tráfico de drogas é o melhor exemplo. O indivíduo praticou tráfico de drogas e, nesse sentido, foi apresentada uma droga para a autoridade policial, ela foi apreendida e no exame final, no exame preliminar, deu que era droga, mas no exame final não era droga. Deu negativo. O segundo laudo, o laudo definitivo, deu que não era droga. Não tem como o juiz condenar uma pessoa por tráfico de drogas se a substância era talco ou farinha. Ele não tem como ir contra o laudo nesse caso. Ele fica adstrito ao laudo. Esse é um resquício do sistema tarifário. O que o laudo disse para mim, eu vou ter que seguir. O laudo me vinculou na minha decisão. Tá bom? E por fim, eu tenho o sistema da íntima convicção, onde o juiz, aquele que é responsável por tomar a decisão de condenado ou inocente, ele sequer precisa fundamentar. Ele sequer, pessoal, precisa se explicar. Ele só vai falar, para mim é culpado, para mim é inocente, de acordo com sua íntima convicção. Nós temos esse sistema no Brasil, no chamado Tribunal do Júri. Então, de fato, pessoal, é livre convencimento motivado à regra, tá? Peço desculpas por ter utilizado um exemplo que não é muito bom, que foi o do homicídio, porque não iria para o juiz singular, mas a parte que eu falei sobre não vincular ao laudo está correta. Então façam vista grossa para esse pequeno equívoco. Dito isso, pessoal, veja, é isso que ele está afirmando aqui. O laudo não vincula o juiz, que pode aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Via de regra, ele pode, por força desse sistema. Sabemos que tem a exceção do sistema tarifário e do sistema da íntima convicção, os quais vocês agora já sabem todos os detalhes, tudo bonitinho. Vamos invalidar os outros itens. B. O Código de Processo Penal não admite o interrogatório por videoconferência. Senhores, o Código de Processo Penal admite o interrogatório por videoconferência, que não pode, no entanto, ser a regra. A regra é o mundo ideal. O ideal é o indivíduo presente na frente do juiz, todo mundo lá. A polícia está lá, a vítima está lá, testemunhas estão lá, o indivíduo é ouvido, tem que ter essa pessoalidade. Essa é a regra. Em alguns casos, no entanto, eu tenho a possibilidade de admitir o interrogatório por videoconferência,
cujo rol eu sugiro que os senhores memorizem. Está lá no artigo 185, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Um dos exemplos, inclusive, está na assertiva. Fundada suspeita de fuga do preso durante o deslocamento para a audiência. Nós temos presos no país que são extremamente perigosos, integrantes de organizações de altíssima periculosidade. Vocês acham que é à toa que um dia desse o Exército deslocou um monte de gente para poder fortalecer a segurança de um presídio federal? Não é à toa que se faz isso. Existe um risco. Determinados presos, o deslocamento desse cara para o Estado custa muito, gera muito risco, risco de resgate, risco de fuga, e por isso, nesses casos, de forma fundamentada, faça-se o interrogatório por videoconferência, utilizando-se assim toda a estrutura e segurança do presídio que já estão lá montados. Então eu tenho essa exceção. Agora, senhores, essa terceira questão, que ela é específica do tribunal do júri e em que pese o procedimento do tribunal do júri não estar no rol daquilo que a gente teria que estudar, o tema prova está no rol daquilo que a gente tem que estudar. Então a gente precisa conhecer sim a questão do interrogatório do réu e também essas nuances. Senhores, o que acontece? Normalmente, as partes perguntam diretamente. Então é muito comum para nós, policiais mesmo, vocês, futuros policiais, aqueles que decidirem integrar a carreira, participou de uma determinada ação, tempos depois você é convocado para participar da audiência como testemunha, como condutor do flagrante, na qualidade que você estava naquilo. Você vai ser perguntado pelo órgão do Ministério Público, pelo promotor de justiça, você vai ouvir perguntas diretamente do advogado daquele indivíduo que está sendo acusado, do advogado do réu, você vai receber perguntas realizadas diretamente pelo magistrado, se ele entender que tem que perguntar alguma coisa para você. No entanto, pessoal, no tribunal do júri, os jurados, aqueles que estão lá, os famosos jurados que estão lá sentados na lateral para julgar o indivíduo porque praticou crime doloso contra a vida e os crimes ali que estão correlatos naquele mesmo contexto fático, os jurados não podem perguntar diretamente para o cara. Os jurados têm que repassar as perguntas para o juiz e o juiz de direito fará, porque os jurados são o juiz de fato, né? O juiz de direito, o juiz presidente da audiência do tribunal do júri, fará as perguntas em nome dos jurados, fará as perguntas para realizar os esclarecimentos que os jurados entendem necessário. Então eu digo que para os jurados, especificamente no tribunal do júri, eu tenho um sistema presidencialista, tá? Eles não vão perguntar direto. Então o jurado não vai levantar e falar, excelência, vou perguntar isso daqui diretamente para o indivíduo que está sendo acusado. Isso não vai acontecer, tá bom? Nós vamos ter um sistema presidencialista. No quarto item, nós temos uma questão que foi bastante polêmica, né? Principalmente no âmbito da ação Lava Jato. É a possibilidade do juiz fazer perguntas para as testemunhas, do juiz complementar as perguntas das partes, complementar as perguntas do Ministério Público, complementar as perguntas que estão ali sendo realizadas. Isso gerou muita polêmica no âmbito lá das audiências, destacadamente a audiência do Lula, né, realizada pelo então juiz Sérgio Moro, porque ele fazia muitas perguntas e a mídia falava muito que ele agia como se promotor fosse. O que acontece, pessoal? O que nós temos que entender? E aqui eu vou tomar a liberdade de trazer um exemplo que eu vivi na minha faculdade de Direito. Eu tinha um professor de processo penal que ele era juiz. Excelente professor, foi um dos melhores professores que eu já tive na vida, o Dr. Felipe Levi. Um excelente juiz e um incrível professor. E ele fez um tribunal, ele fez uma audiência simulada de juizado criminal. E ele colocou várias pessoas, e aí ele colocou uma colega de promotora, colocou um colega de delegado, colocou um colega de agente de polícia e tal, e me colocou de juiz. E aí as partes fizeram as perguntas, a promotora perguntou algumas coisas, a defesa perguntou outras, e aí ele passou a palavra para mim e perguntou se eu queria perguntar alguma coisa, e eu comecei a perguntar um monte de coisa. Lá pelas tantas eu fazendo um monte de perguntas, por que a promotora não havia feito, né, a promotora hipotética, né, da nossa audiência simulada, ela ficou com raiva, levantou a mão e falou, mas professor, que ele tá fazendo? Tipo assim, que eu estava fazendo muitas perguntas. E o nosso professor disse, o seu trabalho. Porque o que acontece?
O magistrado, vocês lembram da busca da verdade real? Ele precisa tomar uma decisão com a maior qualidade possível. E se as perguntas deixarem ele na dúvida, se ele entender que não consegue emitir um julgamento de qualidade, ele vai perguntar. Ele pode complementar as perguntas das partes. E quanto melhor for o trabalho que for realizado pela promotoria, quanto for melhor o trabalho realizado pela defesa, menos perguntas o juiz tem que fazer, porque ele já está com todos os elementos em mãos. Então ele pode sim complementar as perguntas, e isso está previsto expressamente no artigo 212, parágrafo único. Beleza? Então é um exemplozinho tosco de faculdade, mas que eu acredito que ajuda a gente a memorizar isso, tá? E por último, pessoal, temos um item polêmico, tá? Que diz que não podem ser mencionados os elementos informativos do inquérito policial na sentença, nem mesmo para corroborar a decisão do juiz fundamentada em provas. Nós temos que entender, pessoal, que é o seguinte: condenação é baseada em provas. Condenação não é baseada em elementos de informação. Na fase do inquérito, eu tenho elementos de informação e, excepcionalmente, uma produção de provas que eu chamo de provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas. Provas que eu tenho que produzir no âmbito do inquérito, senão elas vão se perder. Como é o caso, por exemplo, de uma interceptação telefônica. É um tipo de prova que ou eu produzo por bem no momento do inquérito, ou depois já era, passou, a ligação já aconteceu e eu não produzi mais. Essas provas, ainda assim, serão submetidas ao que nós chamamos de contraditório diferido ou postergado. Então eu não condeno ninguém com base em elementos de informação, eu condeno as pessoas com base em provas que têm que ser produzidas em juízo. É por isso, senhores, que muitas vezes o policial é ouvido pelo delegado de polícia, tem suas declarações reduzidas a termo e depois é convocado novamente na audiência para repetir o que ele falou, para confirmar o que está no papel. Porque só na audiência há contraditório e ampla defesa e só na audiência eu estou realmente, de fato, produzindo provas. O que tinha a polêmica era que, por vezes, o magistrado, na hora de elaborar a sentença, ele falava das provas produzidas em juízo e também fazia certas referências aos elementos informativos do inquérito. Pode ele mencionar isso? Entende a jurisprudência que pode. Por que eu falei que esse item é polêmico? Porque com a edição do pacote anticrimes, surgiu uma polêmica se o inquérito acompanhará a denúncia. E existe uma aparente antinomia entre o artigo 12 do Código de Processo Penal e o artigo 3º-C, que foi introduzido no CPP pela lei anticrimes. Que um dizendo que, olha, o inquérito fica no juízo das garantias e o outro dizendo que o inquérito acompanhará a denúncia ou a queixa quando desta servir como base. Então esse ponto a doutrina ainda debate, não tem ainda um posicionamento sobre isso. Os artigos 3º-A, 3º-F estão suspensos por decisão do ministro Toffoli e por esse motivo eu acredito que algo como a letra E não cairia num concurso hoje. Tá? Porque eu acho que seria muito arriscado tratar de algo que está em aberto, tá bom? Mas é algo pertinente para a gente comentar, para a gente exaurir a questão. Beleza, pessoal? Então, mais uma questão analisada de A a Z, sem fugir de conteúdo, sem fugir de nenhum detalhe, ajudando a gente a memorizar. E agora a gente pode seguir e passar para a nossa próxima questão. Durante escuta telefônica devidamente deferida para investigar organização criminosa destinada ao contrabando de armas, policiais obtiveram a informação de que Marcelo receberia, naquele dia, grande quantidade de armamento, que seria depois repassada a Daniel, chefe de sua facção. Diante dessa informação, os policiais se dirigiram até o local combinado. Após informarem o fato à autoridade policial, que o comunicou ao juízo competente, eles acompanharam o recebimento do armamento por Marcelo, optando por não o prender naquele momento, pois aguardariam que ele se encontrasse com o chefe da sua organização, para então prendê-los. De posse do armamento, Marcelo se dirigiu ao encontro de Daniel e lhe repassou as armas contrabandeadas. Quando, então, ambos foram surpreendidos e presos em flagrante pelos policiais que monitoravam a operação. Encaminhados para a delegacia, os presos entram em contato com o advogado para esclarecimento sobre a validade da prisão realizada. Com base nos fatos acima narrados, o advogado deverá esclarecer aos seus clientes
que a prisão em flagrante efetuada pelos policiais foi A. Ilegal, por se tratar de flagrante esperado. B. Legal, restando configurado o flagrante preparado. C. Legal, tratando-se de flagrante retardado. D. Ilegal, pois a conduta dos policiais dependeria de prévia autorização judicial. Senhores, essa questão eu costumo dizer que ela é uma questão fake de facilidade. Por quê? Porque como que a gente estuda normalmente, e tem vários culpados disso aqui nessa aula hoje, inclusive a minha pessoa. O que é comum acontecer? A gente estuda a matéria, resolve questão. Estuda a próxima matéria, resolve questão. Estuda o próximo tópico da matéria, resolve questão daquele tópico. E aí a gente fica com aquela sensação fake de domínio do conteúdo. Treina, resolve, treina, resolve, treina, resolve. Isso é igual quando você abre o Winning Eleven ou FIFA e fica treinando bater falta. Acerta tudo. Aí você vai, daqui um mês vai jogar uma partidinha valendo R$10 lá com seu amigo, não façam isso, não recomendo. E aí tem uma falta, nos 30 minutos do segundo tempo, você erra a falta e você não lembra mais como é que faz. A mesma coisa acontece no mundo dos concursos. A gente só faz questão quando acabou de estudar o tema. Lá no dia da prova, talvez a última vez que você leu as classificações do flagrante tem um mês, 2 meses. Tem 3 semanas, 4 semanas. E aí, as classificações aqui, esperado, preparado, retardado, ainda tem outros termos, tem sinônimos, diferido, flagrante impróprio, flagrante presumido, quase flagrante. E aí o que vai acontecer? A gente não vai ter na ponta da língua toda essa nomenclatura e vai ficar com aquela sensação horrível. Eu estudei isso, eu sabia isso, mas eu não tenho certeza e agora o que eu faço? Então tomem cuidado, porque muitas vezes isso aqui parece ser uma questão fácil e eu estou vendo vocês acertando a questão, parabéns, mas não deixem de revisar para que a gente não perca esse domínio, tá? Porque muitas vezes o candidato é muito bom e perde esse domínio no dia da prova. Gente, classificações do flagrante relevantes para a solução dessa questão. As classificações mais importantes, o clássico do que é cobrado de prisão em flagrante, são as hipóteses do flagrante próprio. E aqui no material de vocês temos todos os sinônimos. Do flagrante impróprio e do flagrante presumido. Diquinha de prova. Onde é que está a maior taxa de erro disso aqui, professor? Isso aqui não cai não, isso aqui despenca. Tudo que é prova de flagrante fala disso daqui. Tanto o flagrante impróprio quanto o flagrante ficto ou presumido possuem a palavra presumir em seu texto. Então façam a diferenciação entre o flagrante impróprio e o flagrante presumido através da palavra perseguição e através do logo depois e do logo após. A melhor maneira de não confundir essas hipóteses de flagrante é a utilização dos termos logo após e logo depois e a percepção na situação narrada pelo examinador se há perseguição ou se não há, tá bom? O flagrante próprio é tranquilinho, né? Está cometendo a infração, acaba de cometê-la, bem tranquilo da gente diferenciar. Mas flagrante impróprio e flagrante ficto ou presumido dá trabalho, porque normalmente o examinador utiliza a palavra presumir para que você pense diretamente no flagrante presumido, mas existe a possibilidade de ser um flagrante impróprio, beleza? Então toma muito cuidado. Tiago falando sobre discursiva. Gente, escrivão PCDF 2013. Amigos, eu vi, eu estava lá. Né? Discursiva todinha sobre uma possibilidade de flagrante de um furto praticado em supermercado com câmeras de vigilância, né? Inclusive sobre as teorias do momento da consumação do furto e a possibilidade de realização de flagrante nelas. Então, teminha bom, pesado, porque a redação para escrivão tem um cunho mais jurídico por conta do escrivão trabalhar muito próximo do delegado, então é claro que a redação vai ter um destaque maior para essa temática do que, por exemplo, o cargo de agente de polícia, mas pode acontecer em qualquer certame que cobre direito, então a gente tem que tomar cuidado. Demais classificações do flagrante que são importantes para a prova.
Flagrante preparado, o famoso flagrante no qual eu tenho uma provocação do indivíduo. O indivíduo provavelmente já delinquiria, pessoal. O indivíduo, no caso do flagrante preparado, eu só dou um empurrãozinho, eu instigo ele a praticar o delito. Então o indivíduo ali, ele é notório traficante. Eu vou lá comprar drogas dele, eu, agente policial, vou instigá-lo a trazer a droga para mim e vou fazer o flagrante. Não vai valer, tá bom? Isso vale talvez até lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não vale. É crime impossível por absoluta ineficácia do meio. O flagrante, o indivíduo não tinha chance de consumar o delito dele e o STF, em sua súmula 145, não admite essa modalidade. Pronto e acabou. Agora, o flagrante esperado, onde é que está a confusão grande? O flagrante preparado, normalmente vocês dominam bem. O problema maior está no flagrante esperado e no flagrante prorrogado ou diferido, que eu vejo vários alunos confundirem na hora da prova. Senhores, o flagrante esperado é um flagrante simples, onde eu só vou aguardar o cometimento do delito e vou lá fazer o flagrante. Eu não preciso de previsão legal, ele é um flagrante válido, lícito, tranquilo. É a famosa campana. O policial vai lá, faz uma campana, fica observando, o delito começa a desenrolar, ele cumpre o dever legal dele, vai lá, faz a prisão em flagrante, impede o crime de seguir ou age e impede aquela pessoa de fugir, leva a pessoa para a delegacia, faz a lavratura do APF. Gente, flagrante mais simples, o esperado. Eu tenho uma campana, algo que eu estou ali observando, aconteceu, eu vou lá e faço cessar, cumpro o meu dever. No flagrante prorrogado, protelado, retardado ou diferido, senhores, eu tenho que ter uma previsão legal, e essa previsão legal possui variações. E aqui eu quero que vocês tomem cuidado, tá? Porque eu vou ter legislação que vai falar que eu preciso de autorização judicial e vão existir situações em que eu vou exigir apenas prévia comunicação. Eu só vou avisar o juiz que eu vou fazer, mas eu não preciso de autorização. Ele não vai precisar falar, beleza, tá autorizado. Eu só estou comunicando, eu vou lá e faço. Então eu tenho previsão na lei de drogas, tenho previsão na lei de organizações criminosas e na lei de lavagem de capitais. Sendo que na lei de organização de criminosas eu falo apenas em prévia comunicação, não falo em autorização. E por fim, pessoal, temos o flagrante forjado, né, gente? Que não é de forma nenhuma um flagrante válido, pode até constituir abuso de autoridade, não tem sequer conduta, né? Vocês costumam confundir o flagrante forjado muito com o flagrante lá da súmula 145, flagrante preparado. Gente, no flagrante preparado o indivíduo faz alguma coisa, tem conduta. Você instiga o traficante, ele vai lá e pratica a venda da droga, mas ele tem conduta, ele está agindo naquilo ali. No flagrante forjado o cara não faz nada. O cara vai lá e planta a droga no veículo do outro. O cara vai lá e faz, o cara não sabe nem o que está acontecendo. Ele, meu Deus, eu não fiz nada. Flagrante forjado, ele é muito utilizado por Hollywood, para fazer filme. O cara foi preso, era inocente, armaram para ele. Flagrante forjado, maquinado, fabricado. Beleza? Senhores, voltando para a nossa questãozinha. Primeiro, pessoal, não era caso de flagrante esperado, não teve mera campana. E ainda assim que fosse caso de flagrante esperado, não é o tipo de flagrante legal. Flagrante esperado é flagrante legal. Não foi caso de flagrante preparado, não houve preparação, não houve instigação no cometimento do delito. Ademais, essa hipótese de flagrante é ilegal, não é legal. Então aqui eu tenho 2 erros e aqui eu também tenho 2 erros. Letra D, pessoal, na lei de drogas eu falo em prévia autorização, tá? Mas na lei de organização criminosa, não, eu falo em prévia comunicação. Então eu tenho uma hipótese de flagrante retardado, onde eu estou postergando o flagrante para melhor produzir a prova. É muito comum. Por que essas leis como lei de drogas, essas leis como lei de organização criminosa, admitem essa modalidade especial de produção de prova? Porque é muito difícil produzir prova.
contra as pessoas que usualmente praticam este tipo de delito. Organizações criminosas se defendem de uma forma muito forte quando estão praticando delitos importantes. Então é muito difícil de você pegar aquilo ali e analisar, de você produzir aquela prova, a chance do cara destruir a prova, a chance do cara sumir com a prova. E é muito diferente você apreender 2, 3 armas ou você aprender um carregamento de armas, por exemplo. Por isso eu tenho o flagrante retardado, diferido, postergado, no qual eu vou trabalhar para que eu possa produzir a prova de uma forma mais eficaz. O desafio é maior, a legislação é mais dura de forma proporcional. Beleza? Gente, vejam que é uma questão de detalhes, uma questão muito bem elaborada, na minha opinião, parabéns à banca por ter feito a questão nesse sentido, e que permite a gente praticamente revisar quase tudo sobre prisão em flagrante para poder responder todos os itens. Lucas, oficial do Ministério Público, mais uma quintinha aí da FGV, né, 2019, aí para o cargo de oficial do Ministério Público. Lucas, oficial do Ministério Público, enquanto cumpria sua função em via pública, por volta de 15 horas, depara-se com Antônio, conduzindo uma motocicleta com simulacro de arma de fogo na cintura e se surpreende com aquela situação, tendo em vista que identificou pela placa que aquela moto era de propriedade de seu colega de trabalho. Diante disso, Lucas entra em contato com seu colega e confirma, que confirma que fora vítima de um crime de roubo que teria sido praticado 30 minutos antes, descrevendo as características do autor do fato que coincidiam com as de Antônio. Considerando as informações expostas, em sendo confirmada a autoria, é correto afirmar que Lucas não poderá realizar a prisão captura de Antônio, tendo em vista que, apesar da situação de flagrante, o ato somente poderá ser realizado por agentes de segurança pública. B. Não poderá realizar a prisão captura de Antônio, uma vez que inexiste situação de flagrante próprio prevista em lei, apesar da identificação da autoria. C. Poderá realizar a prisão captura de Antônio, pois constatada a situação de flagrante próprio prevista em lei. D. Poderá realizar a prisão captura de Antônio, uma vez constatada a situação de flagrante presumido. E. Poderá realizar a prisão captura de Antônio, já que há situação de flagrante esperado. Bom, pessoal, mais uma vez, nós temos todas... Rapaz, minha garganta hoje está colaborando, não. Desculpa aí, pessoal. Nós temos toda aquela questão da classificação de flagrante, mas eu tenho alguns novos elementos que a gente precisa tratar. O pessoal está mandando aí o gabarito bonitinho, Lucas e Thiago, parabéns, letra D, né? Nós estamos diante de situação de flagrante presumido. Lembrem-se, eu falei, um dos grandes desafios, começando pelo item correto, é flagrante ficto ou presumido? Ou será que é flagrante impróprio? Gente, a palavra-chave não está no presumido. A palavra-chave está na perseguição, se ela há ou não. Nós temos aqui no nosso enunciado uma situação onde que não houve perseguição. O indivíduo subtraiu a motocicleta, roubou a motocicleta, um tempo pequeno depois, o suficiente para eu caracterizar o logo depois, por isso a preocupação do examinador em colocar praticado 30 minutos antes, eu encontro o indivíduo logo depois, com objetos, no caso a moto, com a descrição própria que faz crer que ele é o autor do delito. Então eu tenho um caso claríssimo, de flagrante presumido, bem tranquilo. Agora vamos invalidar as demais, bastante útil. Segundo, pessoal, flagrante esperado. Não tenho campana atrás desse cara, não tinha ninguém esperando esse cara. Por acaso o oficial de justiça viu ele passando, Então não tenho hipótese de flagrante esperado, nada disso. Beleza, pessoal, olha só, flagrante próprio, está cometendo o delito ou acaba de cometê-lo, não é o caso de flagrante próprio, sabemos que é flagrante presumido. Ou está no inciso 1º, ou está no inciso 2º, ou está no inciso 3º, ou está no inciso 4º do artigo 302. Então não tenho como falar em flagrante próprio se eu já validei lá a assertiva D, beleza? Então flagrante próprio não é o caso. Agora olha que interessante, as duas primeiras são mais fáceis de matar, porque dizem que ele não poderá.
A primeira das questões diz que só agentes de segurança pública podem realizar o ato da prisão em flagrante. Senhores, nós temos que nos lembrar de uma classificação importante, que é a divisão do flagrante em flagrante obrigatório e o flagrante facultativo. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais deverão prender quem quer que seja que se encontre em flagrante delito. Quem estuda para PCRN estuda para migrar de tipo de flagrante. Você está querendo sair do facultativo como aluno e se tornar alguém que tem que fazer flagrante obrigatório, né? Porque você agora vai ter o dever de atuar se ver um crime acontecendo. Nem que seja pedindo apoio, se for uma situação que você não pode, sem risco da própria vida ali, numa situação que ninguém é obrigado a ser herói, né? Mas você vai ter que agir, vai ter que ligar, vai ter que pedir apoio, você não vai mais poder, você não vai mais ter a faculdade de fazer o flagrante. Você vai ter que agir ativamente para que o flagrante ocorra. Então tá errado falar que ele não poderá. Ainda assim existe hipótese de flagrante facultativo. E por fim, pessoal, talvez a mais tranquila, inexiste situação de flagrante prevista em lei? Claro que existe, já identificamos, é o flagrante presumido. E por fim, pessoal, para a gente arrematar, né, nós temos o seguinte. Lauro figura como indiciado em inquérito policial em que se investiga a prática do crime de concussão, exigir para si ou para outrem, né, vantagem devida em razão da função pública. Intimado a comparecer na delegacia para prestar declarações, fica preocupado com as medidas que poderiam ser determinadas pela autoridade policial, razão pela qual procura seu advogado. Com base nas informações, a defesa técnica de Lauro deverá esclarecer que a reprodução simulada dos fatos poderá ser determinada pela autoridade policial, não podendo, contudo, ser Lauro obrigado a participar contra sua vontade. B. A defesa técnica do indiciado não poderá ter acesso às peças de informação constantes do inquérito, ainda que já documentadas, em razão do caráter sigiloso do procedimento. C. O indiciado e o eventual ofendido, diante do caráter inquisitivo do inquérito, não poderão requerer a realização de diligências durante a fase de investigações. D. O procedimento investigatório, caso venha a ser arquivado com base na falta de justa causa, não poderá vir a ser desarquivado ainda que surjam novas provas. E. A autoridade policial, em sendo de interesse das investigações, poderá determinar a incomunicabilidade do indiciado pelo prazo de 10 dias. Senhores, aqui é a última questão, talvez eu não tenha tempo de me dedicar a ela como eu gostaria, porque nós só temos mais 5 minutinhos de aula, tá? Mas vamos tentar fazer o possível. Muita gente aí mandando para o gabarito a letra A, e como fica bom de responder depois que a gente conversou sobre o comportamento ativo, sobre o comportamento passivo do indivíduo, na produção de prova contra si, o que pode ser produzido, o que não pode. Letra A é o gabarito, ele participa se ele quiser. A autoridade policial pode até fazer a reprodução simulada sem ele, se entender que vai ser necessário para ele fazer ali o relatório final dele. Mas se o indivíduo não quiser participar, não vai participar contra a sua vontade. Agora vamos às demais questões. Gente, o inquérito é um procedimento sigiloso. Mas nós temos que entender que o sigilo ele pode ser externo ou pode ser interno. Tá bom? Então o que eu tenho do sigilo externo, ele impede que qualquer do povo, né? Nestor Távora até ensina que qualquer do povo quem? Principalmente a mídia, chegue lá na delegacia e exija ler o inquérito. Não pode, só os interessados têm acesso, o inquérito é sigiloso. Agora, dentro do sigilo interno do inquérito, eu tenho níveis de sigilo, mas as partes interessadas têm acesso, o juiz tem acesso, o Ministério Público tem acesso, e a defesa tem que ter acesso, ainda que não tenha contraditório e ampla defesa. Súmula vinculante 14, Estatuto da OAB, cabe mandado de segurança, cabe mera petição, cabe até habeas corpus, dependendo do teor da investigação, caso a defesa técnica seja impedida de acessar os autos do inquérito. O que pode ser delimitado é se eu tiver uma diligência em andamento e eu não puder incluí-la no inquérito para a defesa técnica ver, sob pena de prejuízo de sua eficácia. Por exemplo, interceptação telefônica em andamento. Se o cara abre o inquérito e vê lá que a interceptação telefônica está em andamento e o cliente dele está sendo interceptado, talvez
ele conte para o cliente dele e o cliente dele pare de usar o telefone. Então, diligências em andamento, diligências ainda não documentadas, não serão juntadas porque podem ter a sua eficácia prejudicada. Mas, pessoal, se já documentadas, a defesa técnica tem que ter acesso, tá bom? Terceiro, gente, o ofendido, o indiciado, eles podem sim requerer diligências. Eles podem sugerir, autoridade policial, faz essa diligência que você vai descobrir algo que é interessante para você encontrar, para você buscar elementos de informação que levem à verdade desse processo. Mas a autoridade policial vai acatar essa diligência se ele entender que deve. Quem traça a estratégia investigativa é a autoridade policial. Ele tem que ter essa autonomia para bem investigar. Nestor Távora ensina, ele diz, se toda investigação seguisse um procedimento padrão exato e regular, seria muito difícil elucidar crimes, porque sempre aquele que comete saberia o que fazer para impedir esses passos de funcionarem na elucidação do delito. E pessoal, essa questão da letra D é polêmica. Nós temos o entendimento jurisprudencial sobre a possibilidade de desarquivar o inquérito no caso de falta de falta de justa causa. Mas eu coloquei polêmica porque hoje em dia não se fala mais em coisa julgada. Do ponto de vista legal, o artigo 28 está suspenso pelo STF também, mas pós-pacote anticrime não se fala mais em coisa julgada, tá bom? Quando se arquiva inquérito. Então existe um debate sobre isso daqui, como é que vão ficar os entendimentos sobre o desarquivamento. Por isso coloquei um textinho em azul. Cuidado com o pacote anticrimes, esse é um tema bastante polêmico. A letra da lei hoje impactou nisso, ainda está suspensa para fins de aplicação prática, não impede, na minha opinião, sua cobrança em provas de concurso, mas o tema arquivamento, desarquivamento e a questão se gera coisa julgada ou não é polêmico porque hoje o juiz não mais opina do ponto de vista legal. Segundo o texto do CPP, em que pese haver suspensão, ele não opinaria mais sobre o arquivamento. E por fim, pessoal, isso aqui foi uma questão que deu polêmica esses dias, eu falei isso aqui na aula. Um aluno me criticou, falou que eu errei feio ao dizer que não existe incomunicabilidade no âmbito das investigações, que existe sim. Pessoal, isso aqui é pacífico na doutrina, não há mais possibilidade de incomunicabilidade de indiciado no âmbito da Constituição Federal de 88. Não se admite incomunicabilidade em que pese o artigo 20, parágrafo 1º do CPP, tá bom? Não tem possibilidade, a letra da lei diz isso, mas é pacífico que não cabe mais. A gente não admite num Estado democrático de direito incomunicabilidade de indiciado, tá bom? Pessoal, são 9 da noite, parabéns pelo empenho, obrigado pela presença. Eu espero de coração ter contribuído para os estudos de vocês. Espero que você tenha gastado essa 1 hora e saído daqui sabendo pelo menos um pouquinho que você ainda não sabia, tendo tirado uma dúvida importante para você, que eu tenha conseguido agregar na sua preparação. Se você já sabia tudo que eu falei, meus parabéns, porque eu demorei muitos anos para chegar nesse nível aqui, de trazer esse conhecimento para vocês, de ter memorizado tudo isso que eu falei. Sei que eu também sou um professor que tenho muito a aprender, como todos aqueles que estudam o direito, mas foi uma satisfação enorme. Quem quiser me seguir no Instagram, coloquei aí no chat, Teoria Interativa. Muito obrigado pela presença de cada um, que Deus abençoe vocês e principalmente lhes garanta saúde nesse momento tão difícil que estamos todos vivendo. Um abraço e eu vejo vocês no próximo evento.